A partida entre Palmeiras e Sporting Cristal na Libertadores. Palmeiras anuncia a saída da Libra. Al Ittihad pode tirar Luigi do Palmeiras e eu levo no aeroporto. E os movimentos do Verdão no mercado por Bernabé, Danilo, Barbosa e Nino. Fala, família Palmeiras 90 mais, eu tô gravando esse vídeo no intervalo entre a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal e por enquanto eu tô com humor elevado, né? Estamos ganhando de 1-0. E na segunda parte do vídeo eu vou trazer as informações da partida e eu espero que a minha alegria se mantenha. Gente, primeiro falando a respeito aqui da saída do Palmeiras da Libra, né? Mas o que é a Libra? A Libra é a Liga do Futebol Brasileiro, que é um bloco comercial formado por alguns dos maiores clubes do país. O objetivo inicial anos atrás era que todos os 40 clubes da Série A e B se unissem para criar uma liga independente e organizar o Campeonato Brasileiro, mais ou menos como acontece lá na Premier League na Inglaterra, né? Só que alguns clubes acabaram não chegando ao acordo, então esse bloco comercial ele foi dividido em dois, a Liga e a LFU. Beleza. Hoje a Libra funciona como uma espécie de bloco de negócios, tá? Focada basicamente em acertar e alinhar as condições comerciais para que os clubes apareçam ali nos canais de TV. Então esses direitos de transmissão, tanto na TV aberta como na TV pay-per-view, né, pague para assistir, eles seriam, entre aspas, meio que divididos entre os clubes, tá? Então o Palmeiras tem direito a receber X milhões, o Flamengo Y milhões e por aí vai. Beleza, qual que foi o grande problema? O Flamengo se posicionou na Libra no ano passado meio que se recusando a assinar um acordo que já estava certo, tá? Pelo mandatário da época, né? O mandatário assinou, mas o novo presidente, o BAP, ele não quis concordar com o que estava assinado já, o que o clube já tinha se comprometido, né? E aí o Flamengo asfixiou todo um bloco comercial, né, dizendo que não aceitaria as condições que já estavam pré-fixadas e fez com que vários clubes tivessem um prejuízo grande. Tá? Por conta disso tudo, o Palmeiras já estava vivendo uma realidade meio complexa nessa situação, porque a Leila Pereira e a diretoria não concordavam com alguns dos posicionamentos do Flamengo. Pois é, esse ano o Flamengo acabou assinando um contrato que o favorece financeiramente em valores milionários. O Palmeiras não concordou e optou por sair da Libra. Então eu quero começar esse vídeo falando a respeito disso, porque assim, o Palmeiras tem tido uma posição corajosa, tá? E a gente tem sim que parabenizar a diretoria. Por que motivo o Flamengo é merecedor de receber muito mais dinheiro do que os outros clubes? A torcida é grande? Ok, mas como é que o futebol brasileiro como um todo vai conseguir se estruturar se a gente continuar entregando a maior parte do capital para aquele clube que já tem capital? Não faz sentido. Para mim, uma decisão corajosa da Leila Pereira e uma decisão muito acertada de maneira objetiva por parte de toda a diretoria do Palmeiras, tá bom? Vamos rapidinho passar pelo mercado da bola e depois eu vou analisar a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal. Bom, vamos lá. Hoje o Palmeiras recebeu uma sondagem, uma especulação, né, do Al Ittihad da Arábia Saudita pelo atacante Luigi, tá? O Al Ittihad viu os números do jogador na seleção de base e toda aquela trajetória que o atleta construiu e estuda fazer uma proposta para o Palmeiras. Então há dois interessados na contratação do Luigi, tá? Tanto o Atlético Mineiro como o Al Ittihad. Eu levo o jogador no aeroporto, tá? Com máximo respeito ao ser humano, Luigi, a performance do atleta tá passando longe de ser aquilo que a gente precisa. Então, objetivamente, temos que abrir espaço para o Heitor jogar, crescer e se desenvolver, né, no time profissional. Eu acho que o Palmeiras faz bem em negociar o jogador. Inclusive hoje na partida contra o Sporting Cristal ele não era uma opção selecionável pelo Abel Ferreira, uma vez que ficou de fora, tá? Até ficou de fora inclusive por questões técnicas, tá? Não foi aberto exatamente o que foi, mas na imprensa disse de maneira geral, né, que foi uma questão técnica, uma opção técnica do Abel Ferreira. Faz sentido. Bom, sobre o Barbosa, gente, atualmente em 2026 são 3 gols e 1 assistência. Ofensivamente é um jogador que na bola aérea é muito interessante, tá? Ele tem mais números ofensivos melhores que os do Danilo. E o Palmeiras está tomando alguns cuidados, tá? Então, de maneira objetiva, o Palmeiras já considera o Barbosa uma contratação. Só que o Palmeiras está tomando cuidados nas entrelinhas da negociação para não acontecer o que aconteceu com o Claudinho. Vocês lembram o que rolou com o Claudinho? Foi bem bizarro, né?
O Palmeiras acabou perdendo o jogador aos 45 do segundo tempo, literalmente, né? Quando o atleta acabou optando por escolher uma equipe, sei lá de que país agora, nem lembro mais, gente, mas um país ali da Ásia, né? Ele acabou deixando o Palmeiras para assinar com esse clube, né? Acabou, enfim, cortando a negociação antes que ela finalizasse. Então o Palmeiras está tomando um cuidado gigantesco para que não ocorra o mesmo com o Barbosa. Chance do Barbosa vir para o Palmeiras, Henrique, eu colocaria aí 95%, tá? Chances muito grandes. Falta assinar, faltam alguns entraves ali também administrativos, mas o Palmeiras deve fechar com o jogador. Sobre o Nino, ó, eu tô no escuro total ainda, tá? Depois da última matéria que a gente acompanhou e viu que o Palmeiras já estava bem avançado com relação ao Nino, nós não tivemos mais novidades, tá? Não tivemos mais informações e num primeiro momento o Palmeiras segue sem o jogador. Até que se prove, o Palmeiras ainda não contratou o Nino. Nós trouxemos aqui em primeira mão, em fonte exclusiva, as informações que envolvem ali uma espécie de pré-contrato. Não é um pré-contrato, é um pré-acordo, né? Onde Nino e Palmeiras já estariam acertados e o Palmeiras precisaria acertar apenas com o Zenit e também já estava muito bem desenvolvido, ou seja, o Nino seria jogador do Palmeiras. Bom, de qualquer forma, eu vou te trazer informação em primeira mão assim que ela sair. Palmeiras e Nino têm um acordo bem encaminhado. Então, junto de Barbosa e Nino, o Palmeiras vai precisar se desfazer de um jogador e eu imagino que o Benedetti seja negociado nessa janela, tá? Arsenal, Barcelona, a gente sabe que o West Ham também tem interesse, o Grupo City gostou da aquisição do Vitor Reis, né? Viu que deu certo e pode acabar investindo no Benedetti também, estamos acompanhando de perto, tá bom? Sobre o Danilo, atenção, saiu uma matéria hoje do Daniel Bocato, da ESPN, que é uma fonte fidedigna, uma fonte séria, dizendo que o Palmeiras tem um plano estruturado para contratar o Danilo. Não quer dizer que vai dar certo, mas tem um plano estruturado. Do que condiz esse plano, tá? É uma estratégia similar à que o Palmeiras utilizou com o John Arias. Então o Palmeiras faria um movimento pelo Danilo de uma maneira que fosse assim, irrecusável, tá? Uma proposta irrecusável para contratar o Danilo. Os caras querem 40 milhões de euros e a ideia é, abriu a janela, o Palmeiras põe na mão do Botafogo um valor, não se sabe quanto, mas irrecusável. Eu fiquei preocupado, porque hoje saiu uma matéria dizendo que o United está afim do Danilo. Parece que os caras viram o canal aqui, né? Porque eu comentei ainda, eu falei, cara, o Danilo é um jogador que tem ali uma pegada similar ali à do Casemiro, mas com mais bola, no meu entender, né? Ofensivamente falando, né? O Casemiro é um monstro, tá? Mas o Danilo ainda é muito jovem, né? E o Danilo ocuparia essa função no United, nossa, tem a cara, né? Kleberson, Fred, agora o Danilo faria tudo, Casemiro, né? E agora o Danilo faria tudo a ver, teria tudo a ver. E infelizmente parece que o United vai para cima do Botafogo na janela também. Estamos acompanhando a situação de perto, um pouco chateado, porque eu acho que o Danilo é o jogador que mudaria o patamar do Palmeiras. Mas boas notícias do ponto de vista de que o Palmeiras vai botar dinheiro na mesa, vai para cima, né? Sobre a chegada de um atacante. Ao que tudo indica, o Palmeiras não fará nenhum movimento agressivo por um atacante, o que, ao meu ver, é um erro, tá? Eu acho que o Palmeiras precisa trazer algum atacante para compor elenco, já que não tem interesse de repente em trazer um atacante para ser titular, né, para brigar por posição, que seja um jogador que venha para compor elenco. O Gabriel Jesus deve receber proposta do Milan e é fora de cogitação, infelizmente, tá bom? Sobre o Bernabéu, o Palmeiras está monitorando de perto, agora é oficial, nós somos um dos primeiros canais a trazer essa informação aqui no YouTube, né? E de fato o Palmeiras está monitorando de perto o Bernabéu, agora oficial, vai botar uma propostinha na mesa do Internacional, vamos ver como é que vai se sair. Eu acho, tá? Aí é uma opinião, não é um fato, mas eu acho que o Palmeiras vai oferecer o Jefté para o Internacional. Acho que faz sentido, ele não tem 12 jogos no Brasileirão, não está se saindo bem no Palmeiras. Não sei, eu acho que colocar o Jefté e mais uma grana para trazer o Bernabéu é bom negócio, né? O Bernabéu é um lateral muito ofensivo. É óbvio, o Arthur está se desenvolvendo cada vez mais, inclusive esse primeiro tempo contra o Sporting Cristal, ele finalizou muito a gol, né? Espero que agora no segundo tempo ele faça um golzinho aí pra gente comemorar o primeiro dele como profissional. E assim, de maneira bem objetiva, o Giai acho que se encaixou finalmente na lateral direita do Palmeiras, não perde a posição pro Kelvin, difícil demais. E eu acho que o Palmeiras deve acabar negociando alguém aí desse setor defensivo além do Benedetti, tá? Talvez faça sentido negociar o Kelvin ou, sei lá, buscar uma oportunidade aí. Eu acho que o Piquerez vai voltar pré-Copa do Mundo, deve ser o lateral do Palmeiras, mas o Palmeiras espera propostas no ano que vem pelo lateral Piquerez, tá? Pode ser que ele vá para a Copa do Mundo aí e acabe recebendo uma proposta, o Palmeiras talvez não consiga segurar.
Tá bom, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Agora sim, analisando a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, o que a gente pôde observar de mais importante no jogo, né? É legal trazer esses assuntos para conversar com vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, falar sobre o Carlos Miguel. Que goleiro que a gente conseguiu contratar, hein? Realmente o Carlos Miguel, ele se desenvolveu muito do ponto de vista de jogar com os pés e debaixo da baliza ali ele é realmente um goleiro que fecha o gol, né? 2 ou 3 oportunidades em sequência do Sporting Cristal que o Carlos Miguel defendeu com muita qualidade, tá? Gostei muito da participação também do lateral direito Giai, novamente fazendo uma participação defensiva excelente, tá? Não é aquele jogador técnico que vai buscar a linha de fundo, que vai para o 1 contra 1, passa longe disso, mas é um jogador de contenção. Poderia se tornar um bom volante, uma vez que ele é jovem, né? Se ele fosse trabalhado sob essa perspectiva. Falar da nossa dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo fizeram uma partida também bem sólida, sem grandes desafios também, né? Partida ok dos nossos zagueiros. Arthur na lateral esquerda mostra o porquê merece ser titular. Entretanto, numa jogada ali com o John Arias cobrou um passe ali, ele finalizou, né? Deu pra ver que é um jogador que também tem personalidade. Isso é bom, tá? Não acho que o jogador tem que ser podado, não. Acho que é até uma característica interessante num time de jogadores tão cascudos. Você vê um cara jovem ali se posicionar de maneira firme. Andreas Pereira e Marlon Freitas fizeram uma partida também bastante ok, né? Gosto muito do Andreas, acho que o Andreas é um jogador que acha passes ali em lugares que pouca gente pensa, mas eu acho que o Andreas pode entregar um pouco mais do que tem entregado, tá? Pra mim é um jogador que tem tanta qualidade que a gente, espera mais mesmo, né? Não vou cobrar isso do Giai, tecnicamente, mas precisamos cobrar do Andreas, acho que ele tem mais a entregar. Mais à frente ali, John Arias, uma boa partida, um belo passe pro gol do Flaco Lopes, um passe realmente ali de quem entende do riscado, né? Ainda acho que o Abel Ferreira acaba não conseguindo aproveitar o máximo que o Arias tem para entregar, fica faltando alguma coisa ali porque ele não tem uma liberdade de deslocamento muito grande, né? Mas mesmo assim, cara, jogador fora da casinha, né? Na outra ponta, o Alan, para mim, não tem como o Alan ser banco. Espero que o Palmeiras não negocie o jogador, mas se de fato acontecer, que seja uma negociação ali que traga tranquilidade, né, para o Palmeiras financeiramente. Algo em torno de 250, 260 milhões de reais ali para o Palmeiras poder respirar, né? Porque é um jogador realmente muito acima da média. E na frente o Flaco Lopes, para mim o melhor jogador desse time, tá? Aquele jogador que é o mais decisivo, que o Palmeiras pode largar a bola e falar, ele vai resolver, ele resolve mesmo. Centroavante matador, técnico fora da área, para mim vai ser uma perda gigantesca se o Palmeiras vender esse jogador para o Atlético de Madrid, tá? Tudo bem, 240 milhões de reais é muita grana também, né? Se a gente vender o Alan e o Flaco Lopes, dá pra trazer pelo menos o Danilo e mais um ponta, talvez o Luiz Henrique, né? Mas eu gosto muito do Flaco, tá? Se o Palmeiras pudesse segurar esse jogador por mais 1, 2 anos, aí pra mim vai ser excepcional. O Flaco Lopes pra mim é um jogador fantástico. O Ramon Sosa também marcou o golzinho dele. Tá indo bem o Ramon Sosa, né? Acho que o Ramon Sosa começou nessa temporada em especial, né? Começou a entregar um pouquinho mais de resultado. Também não é um futebol que você olha e fala, nossa, como o Ramon Sosa é técnico, né? Mas é um jogador brigador, velocista, ocupa o espaço, taticamente cumpre o seu papel. É um jogador que com certeza absoluta aí tem tudo para seguir no Palmeiras por mais alguns anos aí. Palmeiras pode vender por mais do que pagou na contratação, tá bom? Boa partida. Feliz pelo retorno do Paulinho à Libertadores, jogou 5 minutinhos só, mas, bem, tá retornando, né? Tenho certeza que cada vez mais ele vai conseguir entregar futebol pro Palmeiras. E feliz pelo Palmeiras, porque essa partida parece que não, tá? Mas era um quebra-cabeças aí. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras tem 6 jogadores, né, dos 11, que vão disputar a Copa do Mundo, ou pelo menos que tem grandes chances de disputar a Copa do Mundo. Então a sensação que eu tenho é que o Palmeiras estava tirando um pouquinho o pé, né? E também tem que levar em consideração jogos a cada 2, 3 dias, não é tão fácil assim para o atleta de alta performance, né, se manter nesse alto rendimento todo jogo. Eu sei que boa parte da imprensa vai falar, não fez mais que a obrigação, mas não sei. Cara, é verdade, não fez mais que a obrigação olhando do ponto de vista de quanto valem os jogadores, né, etc. Mas vamos parar para analisar também, são seres humanos, né, e no ápice do cansaço, cara, não é fácil.
E a molecada do Palmeiras entregou um futebol hoje, tá? Criou bastante. Eu espero que na próxima partida, se não me falha a memória, agora é contra o Remo, né? O Palmeiras consiga mais uma vez entregar um bom futebol, entregar e conquistar os 3 pontos, né? E do ponto de vista da Libertadores, eu acho que deu uma encaminhadinha na classificação agora, né? Porque tem mais 2 jogos aí, a gente vai jogar em casa contra Cerro e Barranquilla, né? Chance do Palmeiras perder existe, é claro, mas o Palmeiras tem tudo aí pra conquistar esses, pelo menos desses 6 pontos em disputa, pelo menos uns 4 pontos o Palmeiras deve levar, e aí encaminha, né? Com essa vitória fora de casa, encaminha a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vamos ver o que o futuro nos reserva, é claro, não pode entrar de salto alto, não vai ser fácil, tá? Mas o Palmeiras tem tudo aí pra encabeçar a liderança dessa chave da Libertadores, tá bom, gente? Pra finalizar o vídeo de hoje, você já sabe, você que tá comigo até aqui, você já sabe primeiro o que eu vou te pedir, né? Deixa um comentário pra mim, mostra que você tá gostando do nosso conteúdo, ó. Esse é o nosso cenário sem a luz de LED ligada. Tá bacana? Vocês preferem com a luz de LED ou sem a luz de LED? Eu sei que o pessoal que ficou aqui até agora aqui no vídeo é o pessoal que gosta mesmo do canal, que não entrou pelo hype da notícia nem nada, porque gosta da nossa análise, gosta de trocar ideia conosco, né? Deixa um comentário pra mim, com ou sem LED, o que vocês preferem? E quero aproveitar para agradecer vocês, tá? Ontem eu não pude fazer um vídeo, tô me recuperando de uma intoxicação alimentar aí, graças a Deus tô bem, tá? Foi um dia só aí de perrengue, mas agora já tô 100%. Mas não consegui, tá? Até pensei em fazer, mas não consegui. Então quero agradecer a vocês, tá? Do fundo do meu coração, o canal não para de crescer. Vocês sabem o carinho que eu tenho pela nossa audiência e pela comunidade que a gente está formando. Cada vez mais palmeirenses chegando e ajudando a gente a cada vez mais crescer esse canal. Eu sou muito grato a vocês, vocês sabem disso, né? Toda a forma como a gente conduz o conteúdo aqui é pensada com muito carinho pra vocês. Inclusive esse cenário aqui bacana, ó, foi feito com carinho pensando em vocês, tá? Vocês sabem disso. A gente tava gravando na parede branca e eu tava cutucado com isso, preocupado, falava, poxa, eu quero entregar um negócio melhor pro público e muito feliz de tá podendo fazer isso, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, nos vemos amanhã meio-dia, um forte abraço e avante palestra.